Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Morning Call semanal. Hoje, dia 8 de julho de 2023, eu sou a Andrés Costa e vamos aí com o nosso programa Bom Dia com Fatos Relevantes, onde eu trago os principais fatos relevantes dos fundos imobiliários, dos FIAGROS e as movimentações que forem pertinentes em relação à economia. Essa semana temos alguns fatos relevantes, mas antes de eu trazê-los, convido a todos a assistirem aí o episódio da semana do podcast Café com Fi, tá aqui no canal no YouTube, onde eu converso com o CEO da Kijane, que é uma gestora paranaense, uma gestora de Londrina, voltada ao agro. Inclusive, eles têm um Fiagro e a gente bate um papo muito bacana a respeito. E em agosto aí teremos também novidades. Aguardem. Bora para os fatos relevantes dessa semana. BBPO, no fundo, comunicou que, de acordo com o laudo de avaliação, o valor justo que deve ser utilizado para a marcação dos imóveis ficou inferior ao valor contábil atual, resultando em uma variação negativa de 1,06% em 30 de junho de 2023. O próximo fato relevante é sobre o HGBS 11, o Red Brasil Shopping, né? Ele comunicou que firmou a escritura definitiva de venda e compra para aquisição de 40% do empreendimento imobiliário denominado Shopping Jardim Sul, situado na cidade de São Paulo, e 40% das vagas de garagem do condomínio empresarial Jardim Sul. O valor da transação é 217.763.000 reais pago à vista e parte pago à vista e parte mediante a operação de securitização de 215 milhões. O cap rate estimado da operação para o primeiro ano é de 9,3%. E eu quis trazer para vocês aqui, que eu achei muito interessante, né, a qualificação e a rentabilidade, né, o preço da aquisição por 40% do ativo em uma localização privilegiada, né, o NOI, qual é a ABL, em relação à gastronomia e lazer, o público, né, desse shopping. Ele mostrou também a estrutura da aquisição, achei muito bacana, no fato relevante. Trouxe toda a evolução histórica, né, e a participação do HGBS no JRDM 11, o preço médio por aquisição está aqui. Também ele trouxe aqui ó, a estrutura da aquisição, como é que é a situação anterior, como é que vai ser a situação final, ou seja, o HGBS possuía 44,3% do JRDM11, o JRDM possuía 40% do Jardim Sul, o HGBS 11 possuía indiretamente 17,7% do Jardim Sul, e ao final, né, de toda a transação, né, vai passar a deter 40% do Jardim Sul de forma direta e o JRDM 11 será liquidado. Aqui ele traz outras informações, né, ó, o CRI do HGBS, como é que ficou, ó, a emissão de 215 milhões, um rating AA1, né, ou seja, uma nota alta, né, preliminar ali, atribuído pela Moody's. Então, 50%, 107,5 milhões em IPCA+, e 50%, 107,5 milhões em CDI+. A taxa de emissão, o prazo, a carência de amortização. Então, ele trouxe todas as informações aqui em relação ao CRI. Qual que vai ser o cronograma, ó, para a amortização do principal. O azulzinho mais claro é a tranche de CDI+, e o azul mais escuro é o IPCA+. E como que vai ficar ali, né, após a aquisição e os principais projetos, né, aumento da participação no Shopping Jardim Sul, revitalização do Shopping Parque Dom Pedro, revitalização do Shopping West Plaza, como que vai ficar a composição do patrimônio, né, 98% em ativos estratégicos, dívida por PL menor do que 10%, 11% do PL em renda fixa mais FIIs líquidos, 30% do PL com marcação a mercado. Então, ele traz aqui a diversificação estratégica, né, 90% da carteira localizada no Sudeste. Mas ele tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um percentual ali no Mato Grosso. Aqui outros indicadores em relação também a indicadores operacionais ali do Jardim Sul e do próprio fundo. Então, eu achei muito interessante
todas essas informações que eles trouxeram e eu quis trazer aqui para vocês também. O próximo fundo imobiliário é o RBRL11. RBR Log. O fundo comunicou que formalizou os documentos relativos à renegociação das obrigações a prazo assumidas pelo fundo, que resultará numa redução temporária de 50% das despesas financeiras mensais, que equivalem a aproximadamente 7 centavos por cota. O período dessa redução é compreendido entre julho de 2023 e junho de 2024. O montante objeto de redução será incorporado mensalmente ao saldo devedor das obrigações a prazo, que nesta data se totalizam 52,7 milhões de reais e equivalem a aproximadamente 8% do patrimônio líquido do fundo. Próximo fato relevante, XPML11, que inclusive o pessoal ficou um pouco apreensivo em relação aí, né? Mal terminou a oitava emissão, já vimos com a nona emissão. Mas vamos aos dados dessa emissão. O volume, né, o montante inicialmente de 450 milhões e 47 reais, a cobrança da taxa de distribuição primária é de R$ 3,42 por nova cota, equivalente a 3,47%. Dessa forma, cada nova cota possui preço de subscrição de R$ 102,02 e o fator de proporção para a subscrição das novas cotas equivalente a 0,1817029282. Próximo fato relevante, BETRA. O fundo, em complemento ao fato relevante que foi divulgado lá em 2 de janeiro de 2023 sobre a venda dos imóveis que compunham a fazenda Vian-Marcel, informa que foi realizada pelo fundo a transação que terá por efeito um recebimento adicional pelo fundo de 7 milhões de reais, sendo os 5 milhões já recebidos e 2 milhões até o dia 30 de março de 2024, devidamente corrigidos pelo CDI do período. E também encerrou para o fundo as discussões judiciais e arbitrais envolvendo a posse e a rescisão do direito real de superfície dos imóveis em referência. Com isso, espera-se que o impacto positivo seja de R$ 2,10 da distribuição aos cotistas, que essa distribuição ali eles vão informar oportunamente como ocorrerá. Próximo fato relevante, pessoal. LGCP, LogCP Inter, também deu um pouquinho o que falar aí. Bem, o fundo ele comunicou que foi aprovada a terceira emissão da cota do fundo no montante inicial de 51 milhões e 510 mil. As novas cotas poderão ser subscritas entre... Primeiramente, eles tinham colocado uma data e agora eles fizeram um novo, e eu já deixei com um novo fato relevante. Então, de 17 de julho de 2023, inclusive essa data, e 18 de agosto de 2023, inclusive essa data. O preço por cota acrescido da taxa de distribuição totaliza R$ 82,59. O fator de proporção para subscrição de novas cotas equivalente nesta oferta é de 23,32, 179%. Um fator de proporção considerável, né? Próximo fato relevante, pessoal. ONEF11, The One, laje corporativa aí. O fundo informou que recebeu no dia 28 de junho agora de 2023 nova proposta do PVBI 11, VBI Prime Properties, para aquisição dos andares primeiro, segundo, sétimo e décimo do edifício The One, com aproximadamente 6.015,39 metros quadrados e, respectivamente, vagas de garagem e áreas e direitos inerentes a tais unidades. Porém, a Rio Bravo analisou e não aceitou novamente a proposta. O valor da transação proposto é apenas 1,59% superior à última proposta recebida em 5 de maio de 2023. O fundo ele informou que recebeu solicitação de convocação para realizar a Assembleia Geral Extraordinária, o AGE, enviada por cotista que detém atualmente aproximadamente 5,40% das cotas emitidas do fundo.
A administradora esclarece que verificou os poderes dos representantes do cotista solicitante e está adequadamente representado. Por isso, a administradora realizará a convocação da AGE em até 30 dias e que manterá os cotistas e o mercado informados a respeito. Próximo fato relevante, pessoal. VBI Prime Properties. O fundo informou que recebeu no dia 5 de julho, essa semana, a terceira parcela referente à alienação da Torre B do JK, no montante de R$ 35.561.430. O recebimento gerará um impacto positivo na distribuição dos rendimentos do fundo de R$ 1,08 por cota. LGCP novamente, né, nosso fundo aí de logística. Ele comunicou que realizou a celebração do instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóveis com Log Commercial Properties e participações pelas aquisições de forma conjunta dos ativos LOG-CP e suas controladas, Log Contagem 1, Log Viana 1, Log Goiânia 1 e Log Gaioli, totalizando R$ 103.580.269, com 30.294 metros quadrados de ABL. Bem, esses foram os principais fatos relevantes aí dos fundos imobiliários mais conhecidos e que movimentaram aí o mercado. E o AGRX11, né, ele trouxe, ele que estava em emissão, que o montante captado R$ 33.009.873,60. Total de cotas integralizadas é 3.125.935. Valor da cota R$ 10,56. A conversão em cotas será dia 10 de julho, na próxima semana, e a liberação das cotas em 11 de julho. E o IAG 11, né, o Interamerra Fiagro, ele trouxe que o montante captado foi de R$ 54.487.660. A quantidade de cotas integralizadas, 5.448.766, a R$ 10 o valor da cota. E o FZDA 11 trouxe o fato relevante no qual informa que o laudo de avaliação referente à database de 24 de abril de 2023 foi elaborado com o fim de reconhecer os impactos de eventos recentes sobre o valor justo do ativo. E essa reavaliação impactou positivamente em 146,66% no valor do ativo, passando a fazenda a ter um valor a mercado de R$ 371.822.000, equivalente a um ganho de R$ 221.076.434,08 no fechamento de 30 de junho de 2023. E para finalizar, né, a AgroGalaxy AGXY3, que é uma empresa listada, realizou demissões em massa para reduzir a folha em 20 milhões após prejuízo dobrar no primeiro trimestre de 2023. Em 2022, o lucro da varejista de insumos agrícolas atingiu 53,9 milhões, queda de 64,2%. Com isso, foram desligadas cerca de 40 pessoas do setor comercial da unidade de negócio da AgroGalaxy em Minas Gerais, agora no dia 23 de junho de 2023. Deu um quadro com mais de 130 funcionários. Segundo eles, muitos produtores não fixaram soja em função dos preços terem avançado muito em anos anteriores, o que não se confirmou nessa temporada. Teve aí alguns probleminhas. E por que eu estou trazendo a AgroGalaxy? Porque alguns fiagros têm CRAs, né, dessa empresa, sendo eles 4% no AAZQ11, 7,9% no XPCA11, 7,6% no CPTR11, 6,8% no AGRX11, que nós acabamos de falar sobre, e 4% no BBGO11. Essas são as principais informações em relação aos fatos relevantes dos fundos imobiliários e dos fiagros. Bem, era isso que eu queria trazer hoje, nesse sábado, dia 8 de julho de 2023. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar essas informações. Até lá!